abriremos, né, para as perguntas do pessoal. Para evitar até, obviamente, que quase todos vão querer fazer alguma indagação, eu ia até fazer uma sugestão para que dê oportunidade também para todos os partidos, cada partido indica um para estar falando, que é mais justo, que é ir, assim, todos os partidos terão voz aqui e não apenas um por partido, porque são vários partidos aqui presentes. Então, a gente já vai estar passando os líderes, né, ou a bancada que estiver presente, já vê quem vai falar em nome do partido, né, e assim que nós abrirmos a inscrição, a gente anota para dar uma oportunidade mais justa, para que não prescriba a Major Vitor. Agradecer imensamente o ministro Sérgio Moro, que se dispôs e pronto a vir aqui para estar falando desse pacote inicial de projetos de combate à violência e à corrupção. Obviamente, como já foi tratado aqui só estão os deputados e os assessores credenciados, nem convidados estão aqui presentes, é só mesmo os deputados e assessores que estão aqui presentes. A imprensa será franqueada ao término, mais ao final da palestra, para que venha registrar, obviamente a função dele, do trabalho deles, mas isso somente ao final da palestra do ministro Sérgio Moro. Infelizmente, eu não vou dar abertura para lá, todos vão falar. Em alteração ao silêncio, para que a gente possa. Só peço, presidente, que abra aqui o microfone. Pode abrir o microfone para o deputado. Que bom que a gente não começou estabelecendo censura. Mas, realmente, a ponderação que eu quero fazer com o senhor é que abra um número maior de parlamentares para que possam fazer os seus questionamentos. Eu imagino o senhor ministro da Justiça. Mas vai ser chamado publicado. Se der tempo do ministro responder, a gente faz uma segunda rodada. Se ele disse, o presidente, só uma ponderação rápida. Se o ministro disse que esse é o pacote prioritário a ser apresentado e votado pelo parlamento, eu imagino que não exista prioridade maior do que dialogar com os próprios parlamentares sobre o conteúdo. Então eu queria pedir ao senhor ministro da Justiça que permanecesse um tempo maior, ouvisse um número maior de parlamentares e que não fosse blindado por Vossa Excelência para deixar de responder a perguntas incômodas. Esse é o questionamento que nós fazemos e pedimos ao senhor que um número maior de perguntas seja realizada pelos parlamentares ao senhor Moro. O suplente Gonzaga, que é o primeiro secretário da Frente Parlamentar de Segurança, vai estar pegando as indicações dos partidos. Então indiquem 2 nomes, mas será chamado um nome. Havendo disponibilidade, nós fazemos uma nova rodada e chamamos o segundo nome. O partido do Gente Gonzaga é só partido. Para colaborar com o importante dizer que, na verdade, é uma apresentação do anteprojeto, né? E essa casa é a casa que fará a discussão. Com certeza, teremos outras reuniões nesse sentido, né? Vossa Excelência liderando, né? Fazendo a intervenção do projeto, né? Então é importante dizer que não é para ter censura, na verdade, está sendo uma apresentação onde vamos dar início ao trabalho de discussão, que não será a primeira e nem a última. Nesse sentido, é o que eu gostaria de falar para vocês. E vamos também esclarecer que o ministro foi convidado pela Frente Parlamentar da Segurança para vir aqui fazer essa informação de pronto você reforçar o nosso apoio integral da bancada. É o ministro para reforçar o apoio para os assessores e a nossa capacidade já está formada de deputados e deputados em pé. Então, eu pedi para o pessoal da casa para que liberem mais uma fileira para que os parlamentares possam estar tomando assento aqui na CCJ. Pedro Fior, depois nós vamos passar a palavra para o ministro Sérgio. Presidente, apenas auxiliando Vossa Excelência e a presidência, o ministro Sérgio Moro acatou o convite da Frente Parlamentar de Segurança Pública para explanar o projeto e o objetivo dele estar aqui. Vamos, por favor, dar celeridade para que o ministro possa fazer isso para nós. Esse trabalho não tem, digamos, um regimento interno aqui prevalecendo, porque é uma disposição que será feita, né? Então, é algum acordo que nós estamos trabalhando. Ministro Sérgio Moro, seja muito bem-vindo a essa casa, muitíssimo obrigado por ter aceitado de pronto esse convite que nós fizemos pelo Frente Parlamentar de Segurança. Hoje,
para a gente parabenizar esse projeto, é a maior da nossa história, já contamos com quase 200 deputados. Com certeza, esse tema, eu vou pedir para a assessoria em volta, para aqui, por favor, né, a colabore, né, porque for quantas pessoas na sala, vai permitir isso se houver conversa paralela. Então, agradecer imensamente a vida do senhor, os microfones do senhor, fique à vontade para fazer a nossa votação. Boa tarde a todos os parlamentares presentes. Gostaria de agradecer especialmente a mesa formada do deputado Fausto, do deputado Capitão Augusto, que portou o convite inicial para vir aqui para esse evento. Cumprimentar aqui o deputado líder do governo, Major Vitor. Cumprimentar todos os parlamentares, assessores aqui presentes. É uma grande honra para mim estar aqui presente, ter essa oportunidade para apresentar esse projeto. Para ser direto, o projeto ainda não foi apresentado, certo, nessa casa. Nós queremos estabelecer um amplo diálogo, recebendo sugestões, respondendo a dúvidas sobre esse projeto. E esse momento é apenas um momento inicial para mostrar o projeto. Infelizmente, esse convite ele veio assim um pouco de surpresa e eu acabei inserindo dentro de outros compromissos. Eu tenho um compromisso mais tarde ainda com parlamentares que eu já havia marcado. Então, assim, não queria desmarcar também e fazer uma grosseria com os outros parlamentares, senadores que vão no Ministério da Justiça mais tarde. Por isso o tempo é um pouquinho limitado. Mas, assim, deixar de pronto, claro, isso eu já falei desde o início para o presidente Rodrigo Maia e transmitir esse recado para as lideranças da casa. Fica o recado também para todos os senhores e senhoras parlamentares, que a qualquer momento eu estou à disposição para conversar sobre esse projeto. É o papel do Executivo conversar com o Congresso, buscar convencê-los e também ouvi-los para buscar o aprimoramento desse projeto. Então eu vou fazer a apresentação e ao final daí nós abrimos para algumas perguntas. Peço escudos, sei que talvez seja indelicado não poder responder as perguntas de todos, mas esse é apenas o primeiro momento de um processo que vai se iniciar e que vai ser mais longo, certo? Deixar claro, a concepção do projeto foi tratar 3 problemas que assolam o país de maneira conjunta: corrupção, crime organizado e crimes violentos. Na compreensão do governo do presidente Bolsonaro, esses problemas caminham juntos. Quando eu fui convidado a assumir o ministério, o presidente Bolsonaro me disse que isso era uma prioridade do governo, ter um sistema penal de justiça criminal mais efetivo em relação a esses 3 problemas. Porque vejam, crime organizado, boa parte da violência está associada ao crime organizado. Boa parte dos homicídios são homicídios envolvendo disputas de tráfico de drogas ou cobranças de dívidas de dependentes químicos que não conseguem saldar suas dívidas. Por outro lado, o crime organizado se serve muitas vezes do pagamento de vantagem indevida para buscar impunidade. E a corrupção acaba envolvendo um desvio de recursos que compromete a eficiência do Estado em relação à criminalidade violenta e o crime organizado. Então, na nossa compreensão, os 3 problemas têm que ser enfrentados em conjunto. Nós não quisemos fazer aqui um projeto abrangente. Eu ouvi, desde que fui convidado, e mesmo antes, ouvi muitas boas ideias das mais variadas pessoas, categorias, policiais, juízes, procuradores, de parlamentares. Sei que existem muitas propostas interessantes no campo da justiça e da segurança pública, mas aqui nesse projeto nós quisemos enfrentar o quê? Pontos que nos parecem essenciais de estrangulamento para deixar o sistema mais efetivo. São propostas que os senhores e senhoras parlamentares vão ver, são bastante simples e muito fáceis de serem explicadas à sociedade. Eu acho que o novo governo tem uma responsabilidade em liderar esse processo de mudança. Há um anseio da população refletido até nas próprias eleições por uma maior segurança. A população quer se sentir segura saindo na rua e, por outro lado, quer também uma administração pública mais íntegra.
mas acho que essa é uma boa responsabilidade, e digo isso com todo respeito e humildade, do Congresso Nacional. O Congresso Nacional também pode ser um líder desse processo de mudança. Eu acho isso extremamente positivo, que nós possamos trabalhar juntos. Certamente muitos dos senhores e senhoras parlamentares vão olhar o projeto e vão pensar, não, falta isso, por que não fez isso? Esse projeto não significa que outras iniciativas não podem ser adotadas. E muitas das iniciativas pertinentes não dependem de lei, dependem de medidas executivas. Então, deixar bem claro que esse projeto não é exaustivo em relação às iniciativas do governo do presidente Bolsonaro em relação a essa criminalidade mais grave. Mas é um primeiro passo para que nós possamos avançar. Então vou permitir aqui nós começarmos a passar. O primeiro artigo volta um pouquinho. O primeiro artigo diz o que veio o projeto: medidas contra a corrupção, crime organizado e crimes praticados com grave violência à pessoa. Esse não é o projeto que está organizado de maneira temática para facilitar a exposição. Vamos adiante. Eu sei que essa é uma questão controvertida, mas o Supremo Tribunal Federal decidiu por 4 vezes, desde 2016, o primeiro presidente, pelo saudoso ministro Elisa Vasque, que após um acórdão condenatório em segunda instância, poder-se-ia iniciar a execução da pena. Por que isso é importante? Vários parlamentares têm projetos falando, por exemplo, de incremento de pena. Incremento de pena contra crimes contra a dignidade sexual da pessoa, crimes contra violência, crimes praticados com grave violência contra a pessoa, crimes contra a administração pública, mas não adianta aumentar a severidade da punição penal se ela é incerta. O sistema tem que funcionar. E o sistema processual hoje, que demanda o trânsito em julgado para executar a pena, é um sistema que não funciona. No fundo, é um sistema que acaba atingindo mais severamente aqueles que não têm condições de percorrer todas as instâncias do Poder Judiciário. Acaba sendo um procedimento seletivo e absolutamente desigual, normalmente poupando especialmente o criminoso de colarinho branco. O Supremo decidiu dessa forma. A compreensão do projeto é que é oportuno aclarar na legislação ordinária que a execução deve ocorrer a partir do acórdão condenatório de segunda instância. Não fere presunção de inocência. Na França e nos Estados Unidos, 2 países que são berços da presunção de inocência, a execução começa ou na segunda instância ou até na primeira instância. Então, historicamente, pelo menos, estamos bem acompanhados por países de tradição liberal-democrática muito forte e tido aí como respeitadores dos direitos fundamentais. Pela redação colocada, a regra é a execução provisória, mas se estabelece uma válvula de escape para situações em que pode o tribunal, ao proferir o acórdão condenatório, vislumbrar que há uma questão relevante que pode levar à reforma do acórdão. Então o tribunal pode deixar de determinar a execução da pena. Essa é a redação utilizada. Pode subir. Recurso extraordinário e recurso especial também não tem efeito suspensivo pela legislação, mas também se estabelece uma válvula de escape. Vamos supor que há um acórdão condenatório e o acórdão condenatório envolve uma questão relevante relacionada à liberdade de expressão. Pode o Tribunal Superior, interposto um recurso especial ou extraordinário, atribuir a ele excepcionalmente efeito suspensivo. Ou seja, não é uma regra de tudo ou nada. Precisamos ter, sim, situações para tratar dos casos excepcionais em que há uma plausibilidade de que o recurso leve a uma reforma da decisão. Aqui são questões. Essa redação não tem propósito meramente procuratório, levanta uma questão de direito federal constitucional relevante. Isso é baseado na legislação
Federal Norte-Americana, que tem disposições de cunho mais ou menos semelhantes. Podemos subir. Todo o resto do capítulo, aqui eu vou pedir escusas para nós dinamizarmos nosso tempo, não vou entrar em detalhes todos os dispositivos, mas todos os outros dispositivos são ajustes da legislação. Fica mais fácil assim. Todos os outros dispositivos são ajustes da legislação para torná-la consistente com a execução provisória a partir do 2º grau de jurisdição. Então vamos seguir. Questão de multa, quando será cobrada, questão de confisco de bens, quando será confiscado. Podemos ir. Não, volta, passou. Aqui, medidas. Tá. O Tribunal do Júri é competente em crimes dolosos contra a vida. Tá? Por mais grave que seja a corrupção, por mais grave que seja o crime organizado, por mais grave que seja um crime contra a dignidade sexual, o crime mais grave continua sendo homicídio. Importa na perda de uma vida. Pela nossa Constituição, atribuído a competência ao Tribunal do Júri para crimes dolosos contra a vida. Na prática, homicídios ou feminicídios. O projeto quer dar efetividade ao Tribunal do Júri. Nós criamos isso como uma garantia constitucional, nós atribuímos uma grande responsabilidade para esse julgamento aos jurados, que são pessoas escolhidas do povo, pessoas comuns do povo, um tribunal leigo, tribunal da comunidade, mas na prática o que a legislação fez é retirar praticamente toda a efetividade do Tribunal do Júri. O que nós fazemos primeiro? A decisão de pronúncia, que é a decisão do juiz que remete o caso a júri, o recurso não tem efeito suspensivo. Todos, provavelmente, os senhores e senhoras parlamentares, ou assessores, ou os presentes aqui, conhecem casos de tribunais, de crimes dolosos contra a vida, que levam décadas até serem julgados no Tribunal do Júri. Um dos motivos é efeito suspensivo do recurso contra a pronúncia. Então nós tornamos o efeito meramente devolutivo, ou seja, sem suspensão. Não impede o julgamento. Pode subir. Por outro lado, o juiz presidente, após o veredito condenatório do Tribunal do Júri, lembre-se que estamos falando de homicídios dolosos, determina a execução da pena de imediato. Ou seja, condenado pelo Tribunal do Júri, a regra é que o condenado sai preso. Certo? O Supremo Tribunal Federal, primeira turma, tem 2 precedentes. Um deles, o relator é o ministro Dias Toffoli, no sentido de que, pelo princípio da soberania dos vereditos do Tribunal do Júri, na nossa Constituição, pode executar de imediato as condenações exaradas pelo Tribunal do Júri. Ou seja, há uma turma do STF que mais de uma vez decidiu que isso não é inconsistente com a Constituição. O sistema atual, em que o condenado, muitas vezes por homicídio doloso, feminicídio praticado com requintes de crueldade, ele sai do júri pela porta da frente, salvo nas hipóteses que ele está preso preventivamente, mas a prisão preventiva é sempre exceção, mas ele sai pela porta da frente como se aquilo não valesse nada. Se duvidar, ele pega um ônibus para voltar para casa e divide o ônibus com os jurados ou com parentes da vítima, num total desprestígio a um tribunal que nós construímos com cidadãos comuns e atribuímos a ele essa soberania dos vereditos. Então a ideia é tornar lei precedente do Supremo Tribunal Federal que dão aos vereditos do Tribunal do Júri, nós estamos falando de homicídios ou feminicídios dolosos, eficácia imediata. Da mesma forma, nós colocamos uma válvula de escape. O tribunal pode deixar de autorizar a execução se houver uma questão relevante que pode levar à mudança do julgamento. E da mesma forma, nós atribuímos ao Tribunal de Apelação a possibilidade de atribuir efeito suspensivo a um recurso contra a condenação do Tribunal do Júri. Porque existem situações excepcionais que se pode aventar a possibilidade de uma reversão da condenação. Seguindo adiante. Mais um pouquinho. Mais.
Aqui é uma alteração de embargos infringentes da regra, a limitação a quando houver voto divergente por obstrução. Eu acho que eu vou para pontos mais relevantes do projeto para nós dinamizarmos nosso tempo. Medidas relacionadas à legítima defesa. Tá? Bem, sei que também esse dispositivo tem causado alguma controvérsia, mas vamos colocar um exemplo em mente. Aquele caso que ficou famoso da atriz Anna Hickman, que foi atacada por um fã obsessivo com ela, e o irmão dela, eu não lembro aqui todos os detalhes, mas o irmão dela reagiu e disparou diversas vezes contra o agressor. Ele foi acusado de homicídio doloso por excesso. Havia legítima defesa, mas entendeu que havia excesso. Ele se excedeu no revide àquela situação, foi processado. O juiz o que fez? Excesso havia, com todo respeito, mas o juiz, se reconhecesse excesso, teria que condená-lo a uma pena de prisão, que seria uma situação absolutamente injusta. Então, o que o juiz fez como alternativa, na interpretação dele, ele não reconheceu o excesso. O melhor, no entanto, é que nós tenhamos na legislação, essa foi uma solicitação vinda de corporações policiais, né, em prever essa possibilidade de que, se o excesso, e veja, nós não estamos dizendo que a legítima defesa pode ser caracterizada por violenta emoção. Nós estamos falando que a legítima defesa, não mudamos nada no que se refere aos requisitos da legítima defesa, é responder uma agressão, tá, injusta, mas que, se houver um excesso, pode o juiz deixar de aplicar a pena ou reduzir se decorrer dessas situações. Violenta emoção é um conceito jurídico indeterminado, assim como medo, surpresa. Violenta emoção já é utilizado no Código Penal quando se trata lá do homicídio privilegiado. Então não estamos criando nada aqui, apenas utilizando um conceito já previsto na lei. Quem vai decidir essas situações é o juiz, certo? Não é, de maneira nenhuma, é uma visão de interpretação equivocada, uma licença para matar. Isso pode acontecer tanto com policiais como pelo cidadão comum. O fato é que, numa situação de risco, muitas vezes as pessoas reagem com excesso, porque as pessoas não são robôs. E seria absolutamente injusto, a meu ver, punir como se fosse um homicida essas situações sem a compreensão de que, afinal de contas, somos todos seres humanos sujeitos às nossas emoções também. Vamos adiante. Aqui, artigo 25, é o que trata da legítima defesa. Vejam, observados os requisitos do CAPT, o CAPT é o que estabelece a descrição atual da legítima defesa, considera-se legítima defesa o agente policial de segurança pública que, em conflito armado, em risco iminente de conflito armado, previne injusta e iminente agressão de direito seu de outro. Agente policial de segurança pública que previne agressão ou risco de agressão à vítima mantida refém durante a prática de crimes. Na verdade, nós fizemos apenas uma proposição que descreve situações que já são legítima defesa pela legislação atual. Mas há uma reclamação, e há uma reclamação legítima de quem trabalha numa atividade de risco, das corporações policiais, de que elas muitas vezes ficam sujeitas a processos e condenações por praticarem essas condutas de legítima defesa e, eventualmente, essas situações não são reconhecidas pela acusação ou, eventualmente, por um juiz de primeiro grau, antes que isso venha a ser reconhecido em justiça em outro nível. Então, nós apenas retiramos do conceito de legítima defesa duas situações específicas que claramente caracterizam a legítima defesa. Não é nenhuma autorização aqui, novamente, licença para matar, não é isso. Tá? São situações que podem acontecer na prática e dá segurança jurídica aos agentes policiais, que muitas vezes arriscam aí as suas vidas em situações de limites,
para que eles saibam que eles podem agir nessas circunstâncias e não vão ser considerados homicidas. Certo? Vamos adiante. Aqui é uma previsão específica apenas processual, também acho que não é necessário ficarmos muito aqui. Bem, uma técnica legislativa que tem sido utilizada há muito tempo para, vamos dizer assim, aumentar a reprimenda penal, tornar a conduta mais severamente apenada, é a elevação da pena. Ocorre que, realisticamente, as nossas penas muitas vezes são falsas, são irreais. A pessoa é condenada lá há 30 anos, mas cumpre 5, progride com o 6º. Sai do fechado para o semiaberto que não é mais prisão. Então, assim, ao invés de seguir a linha que normalmente é adotada de elevação de pena, o que tem que ser objeto da preocupação da reforma tem que se aumentar o tempo de prisão real. Não desconhecemos que existe uma situação carcerária delicada e que o sistema não comporta o endurecimento geral. Mas é necessário, sim, endurecer em relação à criminalidade mais grave, aquela que viola direitos fundamentais do cidadão. Nós tivemos agora, recentemente, um caso do brasileiro condenado na Espanha, matou e esquartejou uma família toda, crime brutal, terrível, foi condenado à prisão perpétua. No Brasil, não raras vezes, nós vemos casos de homicidas que após meia dúzia de anos, ou pouco menos de 10 anos, já progridem para regime semiaberto. Não é algo consistente com uma política de proteção de direitos fundamentais. O homicídio é um crime grave e tem que ter uma punição severa. Então, o que nós fizemos? Estabelecemos situações e agravamos somente em relação a crimes graves. Caso condenado reincidente ou havendo suplementos probatórios que indiquem conduta criminal habitual, reiterada ou profissional, regime inicial da pena será o fechado, independentemente do montante da pena, salvo se insignificantes as infrações pretéritas ou de reduzido potencial ofensivo. Aqui é uma válvula de escape. Aqui a ideia é punir mais severamente o criminoso profissional, que praticou vários crimes, ou vinculado a uma organização criminosa, ou alguma coisa dessa espécie. Tá? Mas colocamos lá, também não é o caso de impor regime fechado para alguém que foi autor de pequenos furtos, pequenos estelionatos, crimes mais graves. Não fere, como alguns vêm dizendo, jurisprudência do Supremo, sobre a individualização da pena. Não fere por quê? Porque nós colocamos as válvulas de escape. Então, para situações excepcionais, pode-se temperar, não precisa impor o regime fechado. Mas para o criminoso profissional, habitual, reiterado ou profissional, tem que ser um sistema mais severo. Condenados pelos crimes de peculato, corrupção passiva, corrupção ativa, regime inicial da pena será o fechado. Há uma reclamação da população contra a corrupção. Tem que ser a legislação mais severa. Mas também nós colocamos uma válvula de escape. Salvo se de pequeno valor a coisa apropriada, a vantagem devida, ou se as circunstâncias lhe forem todas favoráveis. Qual que é a ideia? Vamos supor, a corrupção tem que ser severamente apenada. Mas se tiver lá uma guarda de trânsito que recebeu uma pequena propina para deixar de aplicar uma multa, ele tem que ser punido, tem que perder o cargo. Mas impor pena de prisão também é um pouco exagerado. Então nós fazemos também uma exceção. Casos condenados pelo crime previsto no artigo 157, na forma do 2º-A e do 3º, o regime inicial da pena será fechado, salvo se as circunstâncias forem todas favoráveis. Nós estamos falando aqui do roubo com arma de fogo. Qual que é o maior pânico do brasileiro? Ser vítima de atentado terrorista ou ser assaltado no farol da esquina, ou indo à padaria, ou indo fazer uma pequena compra, assaltado por roubo armado. É um crime grave que preocupa o brasileiro comum. Nós estamos impondo um regime fechado para roubo com arma de fogo. Certo? Regime inicial fechado. Mas também estabelecemos aqui uma válvula de escape. Aqui também é uma norma que
Não tenho condições de ver toda, mas enfim, depois eu posso responder perguntas. Volta. Essa também é uma severidade maior da pena. Progressão de regime. Condenados ao crime previsto nesse artigo. Nós estamos falando de crimes hediondos. Dar-se-á somente após o cumprimento de 3/5 de pena quando o resultado envolver a morte da vítima. Esse é aquele exemplo lá do brasileiro da Espanha. A legislação tem que ser mais severa. Eu ia colocar metade, a proposição era metade. Mas eu ouvi de um parlamentar, uma história muito triste, que teve a filha vitimada por latrocínio, tá? E sinceramente eu acabei aumentando para 3/5. Aí eu acho que é condizente com nossa obrigação de protegermos incisivamente direitos fundamentais, um tratamento mais severo para crimes hediondos com resultado morte. Não estamos falando de tráfico de drogas aqui. O tráfico de drogas também é muito grave, merece uma punição severa, mas existe uma distância entre o grande traficante e o pequeno traficante. Tá? Nós estamos falando de crime hediondo seguido de morte. Esse 3/5 é o mesmo percentual já previsto para o crime hediondo no caso de reincidência. Está há anos na nossa legislação. A progressão de regime ficará também subordinada ao mérito do condenado, constatação de condições pessoais que façam o brasileiro que não voltará a delinquir. A progressão de regime é importante, visa ressocializar o preso, que vai ficando cada vez mais um estágio próximo à liberdade. Isso é importante. Nós não queremos um criminoso de volta na rua, nós queremos um cidadão apto a voltar a interagir de uma maneira adequada e socialmente própria com o restante da população. Agora, para crimes hediondos, é preciso ter maior segurança de que aquela pessoa solta não volte a delinquir. Havia isso na legislação pretérita, isso foi suprimido porque normalmente não se tinha condições de fazer essa aferição, mas limitando isso a crimes hediondos, é possível de realização. Seguindo, a volta. Perdão. Condenados por crimes hediondos, tortura ou terrorismo. Mais uma vez, sei que pode haver juízos diferenciados aqui presentes, pessoas que acham que nós devíamos ser mais rigorosos, mas também não colocamos o tráfico de drogas, porque o tráfico de drogas tem o grande, tem o pequeno. Não queremos fazer um tratamento também desproporcional. A ideia aqui é vedar aquelas famosas saídas por pessoas condenadas por crimes hediondos, absolutamente graves, e muitas vezes utilizam essas oportunidades para praticar novos crimes. Então, condenado por esses crimes não tem saídas temporárias, salvo para acompanhar a audiência, que é uma escolta, e aqui no caso do semiaberto. O semiaberto é um regime que prevê trabalho ou estudo, e aí ele vai sair para essas finalidades, mas não para ficar passando um feriado fazendo saber o que. Lei de crime organizado. O que aconteceu no Ceará deve servir como momento de clareza para o Estado, para a sociedade, também para os parlamentares. Graças a Deus, isso tem sido develado, graças aos esforços conjuntos do governo do Estado do Ceará e da União Federal. Houve um pequeno incidente há 2 dias atrás, mas antes disso, passou 5 dias sem haver nenhum incidente. O pico de 77 incidentes havido em 6 de janeiro está bastante distante temporalmente. Mas aquilo revela que as nossas organizações criminosas, as organizações criminosas do Brasil estão ficando cada vez mais poderosas e audaciosas. E nós temos que adotar uma postura de rigor compatível com essa constatação da ascensão dessas organizações. Nós basicamente estamos endurecendo o regime para essas entidades. Lideranças de organizações criminosas armadas, comércio em estabelecimento penal de segurança máxima.
Leia-se hoje presídio federal, basicamente, ou nos estados que têm presídio dessa natureza. E a pena de morte? O condenado por integrar a organização criminosa ou por crime praticado através de organização criminosa não poderá progredir de regime de cumprimento, obter livramento constitucional ou outros benefícios se houver elementos probatórios que indiquem a manutenção do vínculo associativo. Novamente a questão da progressão. Nós queremos ressocializar os presos, esse é o objetivo, inclusive do Ministério da Justiça e da Segurança Pública. Isso, no entanto, precisa mais hoje de medidas executivas do que propriamente reformas legais. Tá? Mas nós queremos reabilitar pessoas para voltarem ao convívio normal e não para serem soldados de organizações criminosas. A lógica da progressão é deixar o preso apto a voltar ao convívio social cada vez mais próximo da liberdade e não membros de organizações criminosas cada vez mais perto de novas oportunidades para praticar crimes. Então o que nós fazemos é mandar um recado claro de que a opção por integrar uma organização criminosa tem o preço. A expectativa é também que isso sirva como um elemento dissuasório da permanência desses vínculos de pessoas, por pessoas condenadas, que essas pessoas pensem 2, 3, 4 vezes antes de integrar uma organização criminosa. Seguimos. Estamos alterando o conceito de organização criminosa. Basicamente, a Itália, um país que tem um problema severo com organização criminosa, e uma das formas que eles buscaram resolver o problema e minoraram pelo menos o problema foi através de uma famosa lei chamada Pílula Torre, que até era um deputado da esquerda italiana da época, navegando do Partido Comunista, que descreveu na lei o que eram as organizações criminosas italianas. Isso está no artigo 416 bis do Código Penal italiano, que basicamente ele tem uma descrição do que é a Cosa Nostra, que é a organização criminosa siciliana, e a referência nominal a duas outras organizações mais poderosas da Itália, que é a 'Ndrangheta e a Camorra. Nós estamos repetindo esse modelo, que consta aqui no artigo 1º, parágrafo 1º, 1 e 2 é o que já está na lei, nós acrescentamos o inciso 3. Organização que se valham da violência ou força de intimidação do vínculo associativo para adquirir, de modo direto ou indireto, o controle sobre a atividade criminal ou sobre a atividade econômica. E nós optamos por dominar algumas associações. O fato é que a política que havia outrora, embora paulatinamente abandonada, mas a política que era muito comum há 10 anos atrás, que o Estado não reconhecia a existência de organizações criminosas, se mostrou um fracasso. Como se o Estado fosse um avestruz de colocar a cabeça embaixo da terra e achar que isso não estava acontecendo. Então é melhor reconhecer o problema e enfrentar o problema. Ao seguindo esse modelo da legislação italiana, resolvemos dominar algumas e começamos com as duas que têm maior alcance nacional, o PCC e o Comando Vermelho. E prosseguimos exemplificadamente com algumas: Família do Norte, esse é o Comando Puro, Amigos Amigos, Milícias. E aí, em seguida, a referência de que é exemplificativo o rol. Ou outras associações como localmente denominadas. Então, desconheço que cada parlamentar dos diferentes estados provavelmente tem outros nomes que gostaria de ver nesse dispositivo. Mas aqui, como eu disse, é um rol exemplificativo. Nós queremos aliar esse dispositivo com os anteriores que dizem a liderança começa no regime penitenciário de segurança máxima. E se você é membro, você não progride, com a denominação dessas entidades. Isso manda um recado claro de que o Estado brasileiro, o governo, o presidente Bolsonaro e o Congresso Nacional estão atentos e firmes para enfrentar esse problema. Isso não é uma bandeira da direita, não é uma bandeira da esquerda, não é uma bandeira de centro. Isso é uma questão de resgatar o império da lei e proteger direitos fundamentais de pessoas atingidas por essas organizações. Que, aliás, no mais das vezes,
vulneram mais direitos de comunidades destituídas do que de comunidades mais ricas. Mas, no fundo, o crime atinge a todos. E realmente é um problema muito sério no Brasil. Vamos ouvir críticas de vários, talvez, penalistas, dizendo que não se deve, na lei, descer esse detalhamento. Mas nós estamos bem acompanhados, pelo menos, com o Código Penal italiano, o artigo 416 bis do Código Penal italiano. O importante é que a lei seja eficaz, não que ela agrade professores de direito, e sem qualquer demérito a professores de direito, que eu sou deles também. Tenho aula por muito tempo, e eu me considero nessa categoria. Seguindo. Aqui é o único dispositivo que incrementa penas. E aqui é uma reclamação, às vezes, às corporações policiais, que elas não conseguem, porque as penas são muito modestas, retirar pessoas armadas da rua. Então nós elevamos a pena para crimes envolvendo porte ilegal de armas, o tráfico de armas, quando o agente criminoso possuir registros criminais pretéritos. Ou seja, a ideia é que se a pessoa está armada com porte ilegal, isso é crime, já pela legislação existente, mas é um crime mais grave se essa pessoa tem registros criminais. Seguindo. Bem, isso já virou voz corrente, que a melhor forma de combater o crime organizado e o crime complexo é a asfixia econômica da atividade criminal. Tirar dele o produto da atividade, impedir que isso seja utilizado para refinanciar a atividade criminosa. Ou seja, o criminoso não deve ganhar, o crime não deve compensar, para utilizar a frase clássica. Nós aqui estamos propondo a incorporação no nosso direito de uma figura que existe em vários países estrangeiros. Na União Europeia, praticamente todos os países da União Europeia têm essa legislação modelo. No caso do Reino Unido, tem lá a Proceeds of Crime Act, de 2002. Caso da Espanha, caso de Portugal, que tem uma lei de organização criminosa, um dispositivo muito semelhante a esse. Basicamente é o seguinte: quando houver condenação por crime grave, e aqui nós utilizamos infração de pena superior a 6 anos, quando houver elementos de habitualidade, de que aquela pessoa é um profissional do crime, aqui nós estamos pensando em organizações criminosas, em pessoas vinculadas a organizações criminosas, pode haver uma espécie de pena de perdimento alargado do produto do crime, baseado na diferença entre o patrimônio e os rendimentos lícitos daquela pessoa condenada. É um modelo, na verdade, que nós não inventamos. Nós estamos incorporando o que tem de melhor na legislação estrangeira sobre esse tema. Alguns chamam de confisco alargado aqui no Brasil. Certo? A decretação da perda fica condicionada a 6 elementos probatórios que indicam conduta criminal habitual, reiterada ou profissional. Eu tive um caso em 2007 que envolvia uma quadrilha do Luiz Fernando da Costa, vulgo lá Fernandinho Beira-Mar. E é um caso complicado porque ele vinha traficando de dentro dos presídios vários carregamentos de drogas. Salvo engano, houve apreensão de 12 carregamentos, mais ou menos 800 quilos de cocaína, tanto toneladas de maconha, arma, o diabo. E foi identificado no curso do processo patrimônio pertencente ao grupo criminoso. Ao final, eu confisquei tudo aquilo que foi identificado como pertinente ao patrimônio do grupo criminoso. Mas é praticamente impossível, num caso desse, em que o criminoso tem uma atividade profissional, que ele se dedica habitualmente a essa prática, você vincular o patrimônio X a um ato de tráfico de drogas Y. Então o raciocínio foi: olha, se o grupo se dedica profissionalmente ao tráfico de drogas, se o patrimônio pertence ao grupo, se o grupo não tem rendimentos lícitos, tudo então é produto de tráfico de drogas. Mas eu fiz isso na época, com base numa interpretação, regras de experiência, é melhor que isso fique na lei. Facilita o trabalho dos juízes.
Nós temos aí também, a meu ver, o dever de facilitar o trabalho desses juízes que atuam muitas vezes contra o crime organizado e têm dificuldades, né, para utilizar os instrumentos legais hábeis para poder enfrentá-los com eficácia. Seguindo. Aqui é uma experiência decorrente da Lava Jato. Vários ex-diretores da Petrobras que desviaram recursos milionários em proveito próprio tinham uma predileção por colecionar obras de arte. Nós sequestramos, né? Mas vender a obra de arte de leilão público é muito complicado. E nós vimos nisso uma oportunidade para melhorar os acervos dos nossos museus. É algo extremamente importante, muitas vezes escasso nos nossos museus. Vamos citar o exemplo lá do incêndio que houve ano passado, extremamente triste. Mas mesmo antes do incêndio, os acervos são relativamente pobres, com raras exceções, louvosas exceções. Então a ideia aqui é ter uma possibilidade de utilizar bens confiscados de criminosos de obras de arte para nossos museus, melhorando aí o nosso acervo cultural e histórico. Seguimos. Aqui é uma autorização para utilização de bens sequestrados de criminoso pela polícia, por órgãos públicos. É algo que já tem na lei antidrogas, mas nós estamos expandindo para crimes em geral. Podemos seguir? Bem, é uma patologia do direito brasileiro tantos casos acabarem em impunidade por conta da prescrição. O processo penal tem que acabar ou com a absolvição ou com a condenação. Prescrição significa que o sistema falhou. Nossas leis, lamentavelmente, são muito generosas em matéria de prescrição. Então nós estamos mexendo aqui mínimo para tentar diminuir esses casos de prescrição. São dois dispositivos, tá, nesse sentido. Aqui o crime de resistência. Resistência já é um crime no Código Penal. Então nós mudamos a configuração pelo seguinte motivo. E foi dito, isso me parece real, que muitas vezes se realiza uma diligência policial em um local que acaba tendo, vamos dizer assim, uma presença incisiva de organizações criminosas. Os policiais sofrem resistência no local. Eventualmente um policial pode ser vítima dessa resistência, uma vítima letal, ou haver um dano colateral de uma pessoa inocente, também vitimada por aquele fato. Pela legislação atual, isso acaba gerando uma acusação por homicídio doloso. Mas é muito difícil, muitas vezes, utilizar jurados para julgarem casos dessa espécie sem que eles tenham receio de temer condenarem pessoas envolvidas em tiroteios com a polícia ou organizações criminosas com a necessária, vamos dizer assim, isenção e com segurança do que vai acontecer posteriormente. Vou deixar muito claro, já falei isso mais de uma vez, não existe nenhum objetivo do Ministério da Justiça e de Segurança Pública de transformar o conflito armado em uma estratégia de segurança pública. Mas que eles podem ocorrer, como já ocorrem, antes desse governo, podem ocorrer. E aí nós precisamos ter regimes jurídicos apropriados para tratar dessas situações. A ideia aqui do crime de resistência foi permitir que casos dessa espécie, em que haja resistência, uma vítima letal, seja o policial, seja um terceiro, inocente, toda a gravidade que esse fato envolve, seja julgado por um juiz profissional. O juiz profissional pelo menos escolheu a carreira. O juiz profissional pelo menos tem melhores condições de ser protegido pela polícia nos casos necessários. Não fica tão exposto como o jurado. Então a ideia desse crime de resistência foi essa: proteger, tirar isso. Pense no crime de latrocínio, é um crime contra a vida, mas não é julgado pelo júri. Aqui é mais ou menos a mesma ideia. Seguindo. Os dois próximos dispositivos são proposições para soluções consensuais.
dentro do processo penal. Essa é uma tradição contemporânea, vários países adotam isso com maior ou menor sucesso, maior ou menor nível. Nos Estados Unidos nós temos o tal do plea bargaining, que é basicamente um acordo entre a defesa e a acusação, quer dizer, a acusação, acusado assistido por sua defesa, para resolver um processo penal. A pessoa admite a culpa, o caso se resolve de uma maneira mais rápida. Nos Estados Unidos, cerca de 90% dos casos, ou até mais, se resolve dessa maneira. Isso poupa a justiça dos custos e dos recursos humanos necessários para julgar esses casos mais singelos, permitindo que a justiça se concentre nos casos mais difíceis. Certo? Isso pode dinamizar o funcionamento da nossa justiça, que é usualmente acusada de morosa. São dois dispositivos. O primeiro, para crimes apenados até 4 anos, pode haver um acordo antes da própria denúncia. Esse acordo não significa uma condenação criminal. E podem ser estabelecidas condições, como, por exemplo, prestação de serviço. Não pode ser imposto pena privativa de liberdade. Por que 4 anos? Porque 4 anos, atualmente, se a pessoa for condenada, pode converter em pena de prestação de serviço, pela nossa legislação. Esse é um exemplo plagiado do projeto do ministro Alexandre de Moraes, com autorização, tá? Mas desse o crédito, com ligeiras modificações. Então lá as condições: separar o dano, renunciar, prestar serviço comunitário, prestação pecuniária. Aí tem uma série de... se exige confissão circunstanciada, é uma ideia para prevenir confissões falsas, da pessoa se ver compelida a confessar para evitar uma pena maior. Isso é feito perante o juiz, que verifica a voluntariedade, tem um controle pelo juiz. Sem tortura. Seguindo. Não se confundem, vamos deixar bem claro, isso não é colaboração premiada. A colaboração premiada é 12.850, o criminoso tem que confessar e tem que entregar os seus cúmplices. Aqui é confissão apenas, uma forma de resolução mais rápida do processo penal. Aqui a outra proposta é um acordo já com denúncia proposta, denúncia recebida. Aqui vale para todo crime, não tem limite, mas o acordo pode envolver pena. É conveniente estabelecer um limite de pena em abstrato, porque todo crime, por mais bárbaro que seja, pode haver um acordo, desde que o acordo seja rigoroso, seja consistente com a gravidade do crime. Claro que algum benefício é esperado pela resolução rápida do crime, mas se o Ministério Público entender que não é o caso, ele pode recusar a realizar esse acordo. O que nós colocamos aqui para prevenir condenação de inocentes, ninguém quer que inocentes sejam condenados, vou deixar isso muito bem claro. Essa às vezes uma crítica que se faz ao plea bargain norte-americano, que a pessoa acaba confessando para evitar uma condenação maior. Mas essa crítica se engana de que na justiça convencional, sem plea bargain, também é um risco de condenação de inocentes. Nenhuma instituição humana é isenta de falhas. E certamente, em todo lugar do mundo, mesmo aqui no Brasil, é possível que tenham erros judiciários, com ou sem plea bargain, que tenham levado pessoas à prisão. O que nós colocamos aqui é que vai ser controlado pelo juiz, e essa norma do parágrafo 7º. O juiz não homologará o acordo se a proposta de penas formulada pelas partes for manifestamente legal ou manifestamente desproporcional à infração, ou se as provas existentes do processo forem manifestamente insuficientes para uma condenação criminal. Ou seja, algum controle de provas pelo juiz tem. O juiz não deve homologar se não existir nenhum substrato probatório. Então essa é uma prevenção contra a condenação de um inocente que eventualmente faz esse plea bargain. Isso aqui nós estamos indo até protegendo a mais do que no sistema norte-americano, que normalmente o juiz não faz controle de provas. Podemos ir. Nós também, volta lá. Colocamos lá, no caso de acusado de reincidente, ao invés dos elementos probatórios que indiquem conduta criminal habitual e entrada opcional, o acordo deve incluir cumprimento de parcela da pena em regime fechado, salvo se significantes as infrações penais pretéritas. Aqui da mesma forma, o
O acordo é importante, mas não deve ser uma janela para impunidade. Se o criminoso for habitual, profissional, o acordo tem que ser rigoroso, nós estamos colocando isso expressamente.